Boa Tá me ouvindo? noite. Sim. Me chamo Fernanda, eu sou produtora cultural desde 2008, né? E já atuei assim, em diversos projetos ligados à arte de rua, não só de arte de rua, na verdade, um foco maior em artes visuais e em música. E geralmente, todos os trabalhos que eu fiz foram na Bahia, né? Além disso, eu fui idealizadora e fundei o espaço Tropos, não sei se vocês conheceram, no Rio Vermelho, que a gente fazia atividades freneticamente todo fim de semana. E paramos, né, na pandemia, vamos decidir se voltamos ou não mais tarde. E desde a pandemia eu tenho me dedicado a fazer projetos, só que dessa vez transformando eles em online, né? Descobrindo esse universo, não que eu prefira, mas é o que, é o que tem, né? Digamos assim. É, Não vou pedir para vocês se apresentarem, embora eu não conheça todos vocês, porque senão acho que deve ser chato, né? Deve ser a quarta aula, todo mundo deve ter pedido e tal. Mas se alguém quiser também, pode se apresentar. Nessa dinâmica, eu acho que o mais interessante seria não necessariamente eu falar sozinho o tempo inteiro, acho que eu posso falar e aí acho que vocês podem, ao mesmo tempo, ir comentando, debatendo. Ah, embora eu tenha feito pós-graduação, cheguei a fazer mestrado, embora não terminei, digamos assim, não trouxe aqui uma aula muito teórica, né? E para a gente ficar aqui, não vou ficar aqui falando sobre Bansky, sobre Basquiat, né? Embora seja o tema arte em muros e tudo mais. Na proposta que o Leonardo me convidou, eu falaria sobre aspectos legais e jurídicos. Conversei com ele também sobre essa questão de que os aspectos legais e jurídicos ligados à arte de rua, eles podem ser tocados em poucos minutos, à medida que eu vou comentando as minhas atividades aqui. Então, eu trouxe mais uma ideia de mostrar na prática o que tem acontecido e algumas dificuldades do ponto de vista legais e jurídicos, e também algumas sacadas, né, para sair desses embrólios todos. E também trouxe alguma coisa para mostrar um pouco sobre arte de rua de forma assim contemporânea e baiana. Para além do grafite e do picho, eu trago aqui também umas colagens um tanto quanto tecnológicas, porque trago o Jovan Matos, que ele faz uma colagem de GIFs. Ele simplesmente ele picha, faz um grafite no muro em formato de GIF. Quando você clica, você já dá também um GIF no Instagram. Trouxe também o Salvador Map, que é um festival grande que eu faço, que é de projeção mapeada. E vou comentando cada um sobre como aconteceu, por que ocorreu e essas dificuldades. Aí vocês vão me abordando. Acho que pode ser mais proveitoso esse tempo, né? Apesar que é um tempo bem elástico, né? Uma sexta-feira boa, né? Aqui, digamos. Mas podem intervir. Eu vou compartilhar aqui a tela. Oi? Então, a priori, a gente tinha aqui a proposta de falar sobre arte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Sobre arte em prédios e muros. Aí eu trouxe aqui a possibilidade de incluir rua nesse circuito. E aí já eu trago para vocês o porquê. Isso aí é Paulo Bruschi, né? Resolvi começar com ele, pernambucano, que também participou de todos os momentos de contracultura do período ditadura militar. E aqui na abertura do Salão de Arte... Fernanda, desculpe, mas eu acho que não está compartilhando o slide, está compartilhando a tela do PowerPoint, aí a gente não vê a parte de Paulo Bruschi. Peraí, então vamos voltar aqui. É melhor botar para compartilhar a tela, né? Botar o quê? A tela, a área de trabalho toda. Aí dá para ver quando você expõe o slide.
Você diz assim? Abre o slide agora aí, como você estava querendo. Assim? Acho que ainda não foi, não. Não foi. É, Poxa. Peraí. Se não for, a gente pode fazer assim. Você acha que vão ficar muito ruim mesmo? você faz assim, ó. Você Ah, compartilha o desktop. Na hora que aparecer o compartilhamento, você escolhe o desktop. Aí vai funcionar. desktop. Deu um chute aqui, isso sim. Foi e voltou. Foi e voltou, né? Será que é minha internet? Não. Foi, né? Pronto, agora rolou. É, agora Tá foi. massa. Vou voltar aqui. Tá indo? Pronto. Então, vou voltar aqui. No Salão de Arte de Pernambuco, de 1978, Paulo Brusque grafita no muro principal do Museu do Estado a frase: "A arte não pode ser presa". A ação chama a atitude do artista, chamada Atitude do Artista, Atitude do Museu, acontece minutos antes da chegada do então governador Marco Maciel, nomeado pelos militares. Assustados, os funcionários da instituição se apresentam para apagar a mensagem desejada, mas, no entanto, a mensagem fica muito mais gravada na hora que eles foram remover, né, a tinta. Isso aí foi uma das primeiras pichações assim, de contracultura que aconteceram no Brasil. A primeira que se tem notícia é a Baixa Ditadura, em São Paulo, mas eu preferi trazer Brusque, que é daqui, pernambucano, e para a gente chegar mais perto aqui da nossa região. Ele também aqui faz uma performance, né? Isso aqui ele está no lado na foto esquerda, ele está numa livraria bem movimentada em Recife. Ele questiona lá o que é a arte, para que serve, né? Em 78, que é justamente a ideia da arte de engajamento, né? A arte necessariamente de engajamento político, necessariamente de não ignorar o contexto, que era o contexto da ditadura militar, né? E a pichação, né? Que há uma diferença entre pichação e grafite, que a gente pode falar um pouco, mas, enfim, a pichação, desde sempre, ela já nasce nesse teor, né? Nesse teor de falar a verdade, digamos assim, de esclarecer o contexto, né? Aí aqui é o registro da pichação, né? A arte no Brasil, a Baixa Ditadura foi a primeira em 1960, inspirada no movimento estudantil de maio de 68. E aqui a gente tem as pichações que chama grafismos romanos, que desde sempre, né, antes mesmo de existir a ditadura que conhecemos, os conteúdos dos grafites romanos incluíam desde menções de coito sexual, recados amorosos, até poesias e trechos de obras clássicas romanas. Então, em Pompeia, onde se tem mais notícia desses grafites da Idade Média, né, da Idade Romana. Nessas pesquisas também eu até cheguei a ver coisas curiosas, mas como eu não tinha assim, fontes muito confiáveis, acabei não colocando no slide, mas até de um padre e pichar a congregação de outro padre, isso, sabe, desde sempre. Então, a ideia da arte de rua e do street art, né, ela vem do começo disso aí, né, desde sempre, das pinturas rupestres, a gente já fazia arte de rua, e os romanos continuaram, e isso ficou muito mais forte, se tornou um movimento mesmo a partir do movimento de contracultura aqui no Brasil, a ditadura em 70, no mundo um pouco antes, 60, né? E não botei aqui, mas se tornou mais forte com o advento do spray, né? O spray tornou esse movimento, digamos assim, mais dinâmico. Bom, como a gente está falando aqui de aspectos legais e jurídicos, eu resolvi trazer essa lei, que é a Lei 12.408, de 25 de maio de 2011, ou seja, a presidenta, né? Estávamos em Dilma,
nesse período, ela traz uma lei para descriminalizar o ato de grafitar e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas e embalagens do tipo aerosol a menores de 18 anos. No artigo 6º, a gente coloca, no entanto, assim, artigo 65, pichar ou por outro meio conspurcar edificações ou monumentos urbanos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o ato foi realizado em monumento tombado, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. E não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E, no caso de bem público, com autorização de órgão competente e observância das posturas municipais e das normas adotadas por órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico nacional, o IFAM, no caso. Então, assim, a gente tem que, em 2011, até 2011, a grafite era marginalizada, era criminalizada, e em 2011 vem uma legislação para descriminalizar a grafite, né? Porque também aparece diversos nomes expoentes no Brasil, né? Cobra, Gêmeos, né? Vários grafiteiros saíram daqui para o mundo, e, né? O Basquiat foi reconhecido como um neo-expressionista. Então, assim, Banksy. Então, assim, uma série de reconhecimento de profissionais do grafite fizeram o grafite galgar esse espaço, e aqui no Brasil, somente em 2011, isso foi regulamentado. Porém, o picho continua, e nesse exato momento continua sendo criminalizado, né? A ideia do picho, eles são frases curtas, justamente porque eles são ligados à repressão. Então, a pessoa vai lá, assina, faz uma frase e, né, não assina, ou assina algum pseudônimo e sai correndo por conta de repressão mesmo, né? A gente tem diversos exemplos na história sobre isso. Tem um até que é um tanto recente, que acho que foi na 29ª Bienal de São Paulo. Um grupo de 40 pichadores ocuparam o segundo andar do prédio que estava desocupado e picharam no museu, e picharam. Só ela foi presa, Caroline Pivetta. Só ela foi presa, e ela ficou 53 dias presa no Carandiru. Chegou ao ponto de Juca Ferreira, que era então ministro, pressionar muito o José Serra para poder soltar a artista ou ativista, como a gente pode chamar. E até que ela conseguiu ser liberta, né? Vai sair até um documentário sobre isso. Tá? Voltou para o Brasil anos depois para filmar esse documentário. Mas, enfim, o que eu queria trazer é que a grafite, hoje em dia, existe uma legislação que a abraça, e que a gente pode cumprir a legislação e exercer essa atividade em diversos espaços públicos, desde que a gente tenha autorização de todo mundo. E o picho, não. Né? Então, aqui, eu trago para a discussão um exemplo no Tate Modern, que é da Tautin Whisper. Tautin Whispers é o Sussurro de Tautin, é o nome da obra de uma artista cubana, a Bruguera, Tânia Bruguera. E eu trago esse exemplo porque ela traz justamente a situação, o contexto do que a gente convive em rua de repressão para esse tipo de arte ou tipo de manifestações, que não só arte, mas também políticas, para dentro do museu. Então, o público do museu está no Tate, quando de repente vem 2 homens montados em cavalos da polícia, são policiais necessariamente, na obra dela, são policiais que sabem todas as técnicas de dispersar a multidão, de controlar a multidão. Então, de surpresa, todo mundo que está no Tate vira uma multidão e se sente na situação de ser controlado, não entende exatamente que aquilo é uma obra. E esse exemplo eu trago de um estudo um artigo de Daniela Félix, que por acaso é minha irmã. Ela faz sociologia é professora de sociologia da arte na UNB,
estudando performances urbanas, né? E ela discute a institucionalização da arte performance, né? Ou seja, ela dentro de um contrato público, dentro de um museu ou de um contrato público que você faça na rua, mas desde que esteja abraçado pelo Estado. Aí aqui a gente tem, durante sua exibição ao vivo, dois policiais montados, um em cavalo branco e outro em cavalo preto, são contratados e levados ao museu. Eles patrulham o espaço, guiando e controlando o público, usando o mínimo de 6 técnicas de controle de multidão, aprendidas durante sua formação na Academia da Polícia. Isso inclui ações de como fechar as entradas do espaço positivo, empurrar o público para frente com movimentos laterais 11 dos cavalos, manipular o público com um único grupo e cercá-lo para comprimir o grupo, confronto frontal com o cavalo e separar o público em 2 grupos distintos. Os espectadores, quando confrontados com a performance, não devem estar imediatamente cientes do que se trata de uma obra de arte. E tal condição figura como uma das cláusulas contratuais com o Tate. Segundo Bruguera, essa condição permite uma experiência nova para o espectador, que está ligada à sua memória midiática e não artística. Isso é sobre controlar as pessoas? Isso é sobre terrorismo? Então, as pessoas nem entendem se, por acaso, houve um atentado terrorista no meio do Tate, ou coisa do tipo. Mas entendem, a partir daquele momento, o controle da polícia, né? E é isso aqui. O elemento mais importante dessa série é a participação do espectador, que pode determinar o rumo que sua obra tomará. A ideia é que a próxima vez que esse telespectador estiver diante de uma notícia que usa imagens semelhantes à que viveu, ele poderá perceber uma empatia pessoal para com aquele acontecimento distante e diante do qual normalmente teria uma atitude de desconexão emocional ou saturação de informações. A experiência do público na obra permite-lhe compreender a informação a outro nível e apropriar-se dela porque a viveu. Então, ela propõe que o público sinta na pele isso aí, né? Isso que os artistas sofrem muitas vezes numa repressão policial e que também os ativistas sofrem numa repressão policial. O que Brusque sofreu lá no museu e tantos outros, né? Bom, então, aí esse ponto, acho que vocês podem comentar também, é que a gente está falando aqui de um momento que Brusque prestou as suas apresentações artísticas barra ativistas no momento em que o Estado não abraçava a arte, né, no sentido de independência do artista. Então, a arte que se abraçava na década de 70, ela estava sempre institucionalizada porque a ideia do Estado era esse controle, realmente, né? Quando a gente traz Bruguera para o Totem, a gente já está vendo um movimento que é o contrato da artista, dessa arte efêmera, dessa arte de rua, dentro de um museu, como ela consegue enxergar isso nessa perspectiva. E o desafio que ela coloca é trazer uma outra realidade da qual o museu por si só não ele nos defende disso, nos tira disso, né? Os muros são construídos muitas vezes para dividir esses momentos, né? Então, desde a abertura da ditadura e o advento assim de diversas iniciativas de cultura, não vou dizer que está maravilhoso, mas já esteve melhor, né? Mas no sentido de ministérios da cultura começarem a existir, inclusive no Brasil, Secretaria de Cultura, órgãos municipais. E à medida que esses órgãos foram ampliando, se instaurando, recebendo verba pública e aplicando esse recurso público, o Estado também acabou abraçando diversas categorias artísticas que também são as artes de muros, as artes de ruas, as artes de grafite, as artes de performance. E nesse contexto, assim, é que a minha atividade, por exemplo, ela ocorre basicamente dentro desse abraço do Estado, dentro dessa institucionalização. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui de algumas atividades que eu fiz, elas estão já de antemão, assim, cobertas, né? Não estão cobertas dentro de um museu, mas elas estão cobertas dentro de um governo, de um município do estado, à medida que eu ganho um edital ou que eu solicito um apoio. Então, esse contexto que o Brusque, que aconteceu com o Brusque, aconteceu com o Caminho Piveta e de contravenção, até hoje ele acontece no Picho, porque o Picho continua criminalizado, mas as outras
artes das quais eu tenho conhecimento enquanto artes no muro, né, na rua, que é que a gente vai falar aqui adiante, todas elas têm um caminho legal para existir, né, para tratar, para que a gente possa se apossar disso. Em relação ao picho, eu não temos muitos aspectos legais a falar, a não ser que ele só existe, hoje em dia só existe, porque ele também é criminalizado. À medida que ele for descriminalizado, talvez ele passe também a não existir. Então, é um debate super grande, do qual também não tenho assim os melhores referências. Não sou eu a melhor referência para debater o picho, mas eu vou tirar um pouco ele aqui desse primeiro foco sobre aspectos legais por esses motivos. Mas achei importante trazer isso porque, ao mesmo tempo, ele é a origem, né, de várias coisas que a gente vai tratar aqui de arte e, ao mesmo tempo, ele é criminalizado. Então, essa dualidade é super interessante. Esse A Poesia Não Pede Passagem, de Damaro da Cruz, em Cachoeira, esse acho que foi a minha primeira ou a segunda experiência de projeto em artes visuais. Nesse tempo, eu era bem nova e na Ousadia a gente fez várias coisas, né? Ganhei os primeiros editais que abriram na Secretaria de Cultura, em 2008. Então eu acabei agindo como curadora, como designer, como tudo. Fiz tudo sozinha nessa ousadia, o que eu não recomendo, né? Estou trazendo isso para dizer que eu não recomendo, na verdade. Mas me fez entender vários papéis, né? Vários papéis importantes, tanto da curadoria, quanto da comunicação, quanto da produção nessa história. Então, essa exposição, eu sempre fui muito apaixonada por Damaro da Cruz, que é um poeta e fotógrafo de Cachoeira. Ele tinha um espaço chamado Pouso da Palavra, e na época estava bem em falência, decadência, ele já tinha falecido, conhecia a filha dele, e aí tentei trazer algumas atividades lá para que o Pouso tivesse uma vida mais longa. E uma das primeiras atividades que eu fiz foi peguei todos os poemas que eu gostava, eu mesmo selecionei todos os que eu gostava, diagramei em cartazes bem grandes, de 2 metros por 1, ou de 50 por 70, imprimi todos eles em lona e coloquei nos postes de Cachoeira. Não sei se todo mundo já conhece Cachoeira, mas, enfim, ali onde tem o rio e também perto do Pouso. E aí coloquei todos os poemas que eu gostava, basicamente isso, e imprimi e tal. Foi ótimo, uma experiência incrível, tipo, a cidade inteira não conhecia isso, não estava entendendo o que é que Damário estava dizendo na rua, não sabiam quem era Damário, muitos moradores de Cachoeira, porque Damário morreu, acho que no ano 2000, então de lá para cá o Pouso ficou muito sem atividade, então tem tipo um baú assim de atividades dele, de fotografias, de poemas, de livros sem editar, sem novas edições, né? Poemas inéditos, tinha assim muita coisa incrível nele, pegando poeira, e eu resolvi trazer para a rua com a ideia de que a gente precisa tirar das instituições, dos museus, das casas, das galerias e colocar na rua se a gente quer essa arte chegando nas pessoas, né? Não só em quem já busca, né? Mas em quem está passando, né? Isso que é mais interessante dessas artes de rua. Quem tá passando assim de forma aleatória para e lê todo o risco, né? E a possibilidade de arriscar que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os passos que evitamos. Certeza que não somos pássaros e que voamos. Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos. Esse é o clássico, né? Mas tem vários incríveis, recomendo. Anos depois eu fiz o acervo dele. O site ficou no ar por muito tempo, mas depois a família acabou não conseguindo manter. Então eu fiz o acervo dele, mas eu tenho ele todo offline. Não vai morrer Damaro da Cruz. Pelo menos essa parte de material que ele criou. Mas eu acho que a rua foi a primeira conexão minha com o Damaro. De lá eu fiz o acervo, de lá eu fiz uma biblioteca, que era o ponto de cultura do governo federal, e fiz
uma parte também de manutenção do espaço, a gente fez uma reforma no espaço, então a gente conseguiu manter por muitos anos o espaço, e tudo começou através dessa minha ousadia enquanto jovem, e você curadora, designer, escultora, fazer tudo aqui, e foi. Poderia ser muito melhor, e assim foi sendo os outros projetos, quando a gente tem um caminho de conversar com o curador, de trocar uma narrativa, né, de fazer essa construção mais coletiva. Mas eu trouxe isso só para reforçar essa minha conexão com a arte de rua, né? Esse aqui foi em Taparica, os Caboclos de Taparica. Os Caboclos de Taparica, eles se apresentam há mais de 70 anos na cidade de Taparica, mais ou menos depois do Réveillon, acho que é de 3 a 7 de janeiro, 4 a 7 de janeiro, eu acho. Eles fazem o que a gente chama que eles chamam de Alto da Roubada da Rainha, que é um alto que simboliza a participação dos caboclos na história da independência do Brasil, né? E é um negócio super bonito, assim, em Cachoeira, que tem morrido também, tava assim, bem apagado. Existe um grupo que é o Grupo Os Guaranis, que fazem esse evento anualmente, e a cada ano diminuía um dia dessas atividades, menos pessoas conheciam, sabiam. Foi então que um grupo de fotógrafos, Galeria do Olhar, e Milton Moura, vocês devem conhecer Milton Moura, professor da UFBA, historiador, fizeram um documentário sobre esse grupo, os Guaranis, e sobre essa festividade. E um coletivo de fotógrafos fizeram as fotos durante esse documentário. Nessas fotos, conheci esse coletivo, o coletivo falou, olha, queríamos botar essas fotos na rua porque as pessoas passam por Itaparica e não sabem o que acontece em Itaparica, não sabem o que acontece nessa atividade. Então, mais uma vez, a gente acaba aqui apelando para que essas artes de rua para apresentar a cultura do próprio local. Nesse caso, não sendo algo que estivesse oculto em galerias ou coisa do tipo, mas algo que já acontece, mas acontece de uma forma 3, 4 dias, e quem não estiver lá naqueles dias não vai saber, isso não tem uma repercussão. Então, essa exposição tinha esse objetivo de trazer isso aí, a gente colocou na rua, fez o trajeto todo do Caboclo de Taparica, porque eles fazem um trajeto de cortejo, e nesse trajeto de cortejo a gente colocou as fotos, né? Depois a gente criou um site para vender essas fotos, e esse dinheiro foi revertido para o próprio Caboclo de Taparica, e aí isso foi a primeira exposição dele, fizendo dessa forma. Depois disso, a gente fez uma reedição da exposição e a gente colocou ela na Biblioteca dos Barris, Biblioteca Pública dos Barris, tem uma galeria, acho que é a Galeria PRVG, eu acho, o nome da galeria na biblioteca, e tem uma fachada na biblioteca pública. Nessa fachada, o então diretor do SDEB não, da Dimas, Marcondes Dourado, já fazia uma atividade chamada Cinema Expandido, que ele basicamente projetava vida ao arte a cada 2, 3 meses nessa fachada, quando ainda não era tão popular assim, projeção, videomapping, isso aí acho que 2011, né? 2012. E nós pegamos o filme de Milton Moura, contratamos um artista VJ, esse artista VJ fez um recorte e projetamos nessa escadaria, quer dizer, na fachada, acima da escadaria, essas mesmas fotografias, né? Então, a gente está falando de uma atividade que ela era, né? A própria atividade em si, ela é de rua, que é um cortejo e uma encenação. A gente está falando do fotografar disso e expor isso na rua. E a gente está falando de trazer isso para um vídeo exposto também em rua. Então, assim, são diversas possibilidades que a gente pode trabalhar para o mesmo tema, né? Para a mesma narrativa. Nesse caso, por exemplo, tínhamos um curador, que foi o Justinho Marinho, um curador das fotografias. Então, esse trabalho ficou bem mais profissional, bem mais interessante. E além disso, além disso, tinha o Milton Moura, que era o pesquisador. Tínhamos um coletivo de 4 fotógrafos. E aí eu conhecia o Marcondes Dourado da Dimas e falei, bom, então agora a gente vai expandir essa atividade para a projeção. Então, isso foi
minha primeira atividade de projeção, né? Depois vocês vão ver que eu trabalho muito com isso, mas essa foi a primeira atividade. Bom, aqui na terceira Bienal de Artes da Bahia, eu fiz a coordenação de produção da terceira Bienal de Artes da Bahia. E esse aqui eu trouxe a Galeria Esteio. A Galeria Esteio, na verdade, a gente construiu os muros, né? Então, a gente tem uma atividade de Maxim Malhado, que é uma artista de Entre Rios, e ele gostaria de fazer, remontar a sua galeria, uma galeria que ele criou em Sítio Novo, que é lá perto também de Entre Rios. Não sei se é um distrito. Mas que, na verdade, era uma galeria feita de barro para circulação de obras de arte de pessoas locais, no interior, fica no litoral norte da Bahia, mas no interior e tudo mais. E fez a proposta para Marcelo Rezende, que era então o diretor de museu do MAN, da Bienal também, para fazer uma remontagem dessa galeria, da Galeria Esteio. Então, assim, tivemos que construir isso em 20 dias. E foi, assim, uma loucura de conseguir uma autorização para tirar as madeiras, que tinha que ser de Sítio Novo, para retirar o barro, que tinha que ser de Sítio Novo, para trazer isso num caminhão. E é aquela briga entre produtor e curador, né? Mas, veja, é muito mais barato pegar o barro aqui de Lauro de Freitas. Não, mas tem que ser de Sítio Novo, por uma questão curatorial. Então, foi foram experiências, assim, entre curador e produtor bem enriquecedoras, assim, no meu caso, né, por exemplo. Porque, por mim, eu faria muito mais barato, tinha feito ali, pegava o barro de Lauro de Freitas, tinha colocado, não ia ter que passar por polícia intermunicipal, interestadual, sei lá o quê. Mas fizemos da maneira que era importante para o curador, que era importante para o artista, e também isso foi me sensibilizando nesse meu trajeto profissional, né? E a Galeria Esteio, eu vi ela com esses rabiscos que tem aqui, e de repente eu estava ali construindo com todo mundo lá. E todos esses pedreiros nós trouxemos de Sítio Novo, porque tinha essa importância de, de fazer a remontagem perfeita. Então, assim fizemos, né? Aqui são atividades que ocorreram lá, né? Uma foto. E aí Maxim, esse projeto de Maxim, assim, inicialmente visava resgatar a memória da Galeria Esteio de Sítio Novo, né? Das experiências artísticas e institucionais mais singulares do Nordeste. Então, o que foi Esteio e o que é o Esteio na Bienal? Maxim morou muitos anos em Sítio Novo, uma pequena vila de 2.000 habitantes, no interior da Bahia, onde fundou e coordenou a Galeria Esteio da Arte. Instalada em um dos espaços da residência familiar do artista entre 94 e 2006, a Galeria Esteio inseriu a arte no cotidiano da vila, movimentando a vila pacata no interior, com vernissagens, leilões, intervenções urbanas e exposições realizadas com participação dos moradores. Com uma média de 200 pessoas por exposição, a experiência de Maxim criou um lugar que prescindia dos circuitos oficiais de legitimação artística, amparado ao fazer a vontade coletiva e na motivação da comunidade em torno de um projeto comum. Então, assim, a gente remontou o que aconteceu em Sítio Novo. Recomendo a vocês também que Maxim Maiara tem uma outra casa de cultura hoje em dia, fica em Maceió do Pior. É incrível e é um contato assim direto com artistas que a gente nem imagina, assim, de artistas locais mesmo, né? E que são assim pérolas. Trouxe aqui essa experiência para dizer que a gente pode construir os muros também e ao mesmo tempo tá fazendo disso uma coisa não tão institucionalizada, né? Essas casas elas foram construídas na Escola de Belas Artes, num espaçozinho do estacionamento, nem estacionamento, um espaço entre a EBA assim, e o portão da saída. Depois de 100 dias da Bienal, nós tivemos que demolir. Ux. Ah, legal. Galera aqui do chat. Foi massa demais, né? Essa exposição foi uma das que eu mais gostei. Já trazer várias da Bienal aqui, mas eu estou me apegando à ideia de muros, arte de rua.
E aí, depois a gente pode falar de forma mais livre sobre a Bienal e outras atividades. Aqui eu só trouxe o Musas porque também não sabia se o meu público dessa aula seria um público de Salvador, mas eu imagino que todo mundo conheça o Musas e eu não tinha como falar sobre esse assunto e sem deixando de fora o Museu de Street Art de Salvador, né? Então, assim, trabalhei esse tempo todo, em 2014, no MAN, né? E ao lado do MAN já era o Musas já pintando tudo ali, fazendo vários grafites incríveis. E é uma coisa assim, é uma fotografia até emblemática, né? Você está no Museu de Arte Moderna e paralelo a ele, você entra aqui nos arcos e vai seguindo até o restaurante Dona Suzana, descendo as ruas, você vê uma galeria de arte incrível, que totalmente aberta, gratuita, acessível. Eu acho um grande projeto, eles fazem vários hoje em dia. Eles ganham editais também, fazem projetos a partir de incentivo público, né? E acho assim um tanto curioso que eles fiquem assim do lado do Museu de Arte Moderna, sem necessariamente ter começado por isso. Na verdade, tudo começou porque o pessoal do Musas, que é o coletivo Nova Ordem, tinha um mestre de capoeira, Tico Santana, que conhecia o pessoal da Gamboa e aí fez essa rede de relação e aí isso virou uma galeria de arte. Nada institucional nesse acontecimento, assim, né? Bom, aqui eu vou falar de uma performance, das performances que eu mais gostei de trabalhar. Eu fui produtora do MOLA, Mostra Osso Latino-Americana de Performances Urbanas, que aconteceu durante 3 anos, 3 edições, né? O coletivo Osso é um coletivo de performance, ou era, coletivo de performance. E nesse coletivo, Tiago Santana, que o Leandro estava falando, que é o curador do Gate, faz parte do coletivo, né? Faz parte do coletivo também Daniela, que é minha irmã, que eu citei acima, que é também socióloga da arte. Então tem muita gente conectada na academia com a performance, mas também tem muita gente que é rua mesmo e não necessariamente levou isso para campos teóricos ou profissionais. É um coletivo, acho, de 5 pessoas, mas que agora não está atuante nesse momento. Mas, enfim, o primeiro ano fizemos o MOLA no Centro Histórico de Salvador. A gente ganhamos edital Todo Pelô, que era um edital do IPAC. Então, se já era um edital do IPAC, eu já poderia fazer intervenção em espaços tombados, né? Já havia uma institucionalização do processo. Então, já partia desse lugar de conforto, né? Estou num lugar de que eu ganho um edital, o recurso é do Estado, quem me dá autorização é quem fez a seleção dos editais. Então, isso também fica muito confortável para o curador e para o produtor trabalhar. Nesse exemplo aqui, o Santiago Cal, que é um artista argentino, ele resolveu construir uma balança, né? Foi um ferreiro construir uma balança no meio do comércio, colocamos ela no meio do comércio, colocou aqui redes de pesca para se envolver as carnes e envolvê-lo, né, com o mesmo peso. E deixamos essa instalação com o Santiago aí durante 7 horas no sol de Salvador do verão, que você possa imaginar, no meio do comércio. E aquilo foi gerando muita curiosidade entre as pessoas que estavam passando por ali, né, pelo comércio. Alguns ficaram indignados, outros não entenderam por que ele estava fazendo isso com ele mesmo, se queimando todo no sol. Outros pensaram que ele queria dinheiro, deram dinheiro para oferecer. Até que chegou um momento de aglomeração e de aglomeração e de pessoas indignadas com a situação de Santiago que tiraram ele da rede. Serviram a tal ponto de abrir a rede de pesca, cortar, só que lá, tirar ele de lá, da água, enfim. A gente foi lá recolher ele e tudo mais, depois tirar tudo. Mas essa exposição
chegou a ter polícia, né? Os policiais foram lá e a gente estava com a autorização todos em mãos, né? Eu imprimi todas as autorizações do IPHAN, edital, tudo, para que quando um policial chegasse, eu já interferir, né? Para que ele não possa interferir na obra. Então, esse cuidado é um clássico. E, assim, se você é um curador, vai dizer um produtor, uma ideia dessa, ó, a gente vai fazer uma balança com um artista, ele vai ficar ossos de carne de frigorífico no lado e o artista vai ficar do outro lado, ele vai ficar até a hora que ele puder. É muito difícil para um produtor ouvir isso, entendeu? Dessa ideia, tanto de um curador e de um artista, é uma coisa assim, né? Mas a gente, assim, né? Produtor que gosta de fazer artes visuais, realmente está aí para desafiar, né? Só em última hipótese eu ia dizer, olha, não vai dar. Mas até então, ó, até alguém me negar alguma coisa, a gente vai estar fazendo. Fomos no ferreiro, peguei as autorizações, fomos lá para Santiago. Enfim. Quando as pessoas interviram e tiraram ele de lá, aí a performance acabou. E aí ninguém também ia fazer nada, mas missão cumprida, né? Eu adoro ter dado certo isso aqui, na verdade, eu adoro. Essa aqui foi do terceiro Mola, a gente fez em Lençóis, né? Foi de Juan, o Juan que é Javier, de Javier da Louro. Ele andou por Lençóis, né? Pela cidade de Lençóis, encontrando crianças, foi começando com crianças e levava um caderno. Nesse caderno, ele pedia para as crianças desenhar rostos ou outras coisas que quisessem, mas a maioria desenhar rostos, né? E as crianças todas desenhavam no caderno dele. Depois disso, ele pegou uns pratos e desenhou o desenho das crianças nos pratos e marcamos aqui no horário que o sol batia, que era mais ou menos no pôr do sol, antes do pôr do sol, um pouco antes. E fomos até a igreja, que ele achou que seria o lugar legal de projeção, e projetamos a arte que ele reconstruiu num piloto, num pires, né, num prato, o desenho das crianças de Lençóis. E aí essa foi sei lá, foi uma curiosidade de projeção assim muito incrível também, algo que eu nunca tinha pensado, e são possibilidades que se abrem aí. Do ponto de vista de produção, é a coisa projeto mais simples que a gente pôde fazer, né? Aquela coisa, né? Que ótimo que demandou pouco, porque em outros demandou tantas coisas, né? E ao mesmo tempo o efeito era incrível, né? Então, Javier trouxe essa atividade para a gente e foi uma forma interessante de ocupar muros, não precisamos nem de autorização de ninguém, já chegamos na igreja, projetamos e pronto. Aqui já foi uma outra projeção nessa mesma atividade, que é de Roberta Carvalho. Nessa projeção, ela conta a história da vida dessa senhorinha, o Nenês, que ela é, né? Não sei, acho que ainda pode ser que ela esteja viva ainda, não sei, não tenho mais contato, mas enfim. Ela faz chapéus de palha. Não sei se vocês perceberam que em Lençóis existe uma cultura de chapéus de palha, né? De chapéu de palhas, sei lá, grandes, largos, outros muito altos, e são mestras, né? A gente poderíamos dizer assim, são mestras antigas que fazem esse produto. E tem uma loja que fica um monte de palha assim, naqueles bequinhos de Lençóis, vendendo aquilo ali. Pois Roberta fez um registro em vídeo com essa senhora e contou a história da vida dela. E como que esse ofício fazia parte de toda a família, como chegou para ela e como ela tem passado adiante, como ela tem comercializado isso. E projetamos na casa que já foi da família dela, nesse período, que é essa casa aí em Lençóis. Então, a gente fez uma improvisação bem simples, peguei uma escada mesmo, coloquei o projetor em cima de uma escada, a arquibancada era a rua, e a gente fez a projeção, botei uma caixa de som, e foi incrível, assim, foi super emocionante essa atividade aí também. Então, assim, acho que de lá para cá, eu já falei da ocupação de arte em lonas, né? Em fotos em lonas nos postes, já falei em criar muros, já falei em projetar com a luz do sol,
Ah, e aí eu queria trazer essa aqui, que eu acho genial. Não é minha, não produzi. Adoro o Djavan, conheço. E acho genial. Esse artista, ele é bem novo, assim, nossa geração. Quer dizer, bem novo. A nossa geração, eu tô me colocando nesse ponto também, né? Aqui ele desenha os QR Codes com grafite ou com stencil ou com spray também. E quando você coloca o celular para capturar esse QR Code, você dá no GIF, né, que é a quantidade da obra. Esse ele fez agora, recentemente, no ICEA, essa da esquerda, no prédio do ICEA. Ele tinha ganho o edital da Aldir Blanc, e aí entrou em contato com a diretoria do colégio do ICEA, que também autorizou a possibilidade dessa obra, e aí foi feito, né? Essa outra da direita foi numa casa abandonada, sem autorização, basicamente, mas também você pode colocar, se você não tiver ninguém que lhe proíba, você pode colocar artes em muros, né? A ideia é você buscar sempre a autorização de quem é o proprietário, renatário, mas se você tiver um espaço que ele esteja abandonado e você colocar lá, a arte vai ficar lá. Se alguém tirar, vai tirar. Se alguém denunciar, não vai ter o porquê, né? Porque não está prejudicando uma coisa que já está abandonada. Então, isso aí também, por isso que muita gente faz muitas obras também em espaços abandonados, que é para não prejudicar ninguém e nem ser denunciado. Mas é incrível esse trabalho de Jovan. Recomendo que vocês acessem o Instagram dele e acompanhem. O que mais? Bom, vocês querem dar uma pausa? A cada 1 hora, 10 minutos, é isso? São 7h55. Vocês querem a gente dar uma pausa? Ou posso seguir? Pode seguir, tá de boa. Pra gente combinar aqui a nossa história, são 4 para 8, né? Eu não queria parar no meio do conteúdo que eu vou falar agora. Então aí pode ser que fique extenso. Então, por isso que eu pergunto, se quer dar uma pausa agora e aí eu sigo no conteúdo, no conteúdo a seguir, que vai durar, sei lá, 20 a 30 minutos. O que vocês acham? Segue, mesmo 30 minutos aqui falando? Então tá. Vamos nessa. A ideia acaba mais cedo, né? Hoje é sexta-feira. Tá entendendo? Vamos lá. Aqui é o SSA Mapping, né? Esse foi o primeiro ano do festival. E a gente, basicamente, nosso objetivo é justamente isso aqui, né? Essa foto da esquerda se transformar na foto da direita. Esse primeiro ano escolhemos o Palácio do Rio Branco, né? Esse projeto a gente conseguiu fazer através do edital da UI Futuro, via o Lei Faz Cultura, que é a lei do Estado, né, de incentivo, do ICMS. E o Palácio Rio Branco por acaso, era, né, porque acho que vai ser vendido, o espaço da Secretaria de Cultura, a casa da Secretaria de Cultura. Então, foi muito, veio a calhar tudo, né, enquanto autorizações. Eu pedi autorização do Palácio do Rio Branco, do IFAM, e de prontidão conseguimos, né. A prefeitura, eu tive que pedir espaço para usar essa área da frente, né. A gente colocou uns pallets para o pessoal sentar, e também a gente colocava gerador, colocou um palco. Então a gente tem que fazer um projetozinho assim, gráfico, da entrada na prefeitura. Tiago vai explicar isso mais adiante, mas nada assim muito complicado, né? E, e assim, foi o primeiro ano e o segundo ano. Também foi isso aqui.
Daí, porque eu ia trazer essa parte aqui. Para a gente chegar lá, a gente primeiro constrói esse croquis, né? Então, quando o curador ou o diretor artístico, o diretor de programação quiser executar uma atividade como essa, por exemplo, ele precisa pensar não somente na área de projeção, mas como é que vai estar disposto às outras atividades que ele acredita ser, ser assim, imprescindíveis para o projeto. Então, se a gente vai ter um food truck, a gente tem que pensar que lado a gente vai colocar o food truck. Ou não dá para colocar o food truck, né? Se a gente vai colocar uma área de bicicletário, idem. Aqui nós não está aqui nesse croquis, mas nós fizemos uma área até recreativa, mas eu vou mostrar mais adiante. Também foi uma ideia da programação, então a gente teve que estudar como isso pode ser colocado. Onde os banheiros químicos vão ficar, onde os geradores vão ficar, onde as torres de projeção teriam que ficar. Então fizemos um estudo assim grande do que a programação queria fazer enquanto projeto artístico, que era uma coisa mais de ocupação de praça em street art mesmo, assim, sabe? Que era um espaço que a gente fez de feirinha, fizemos uma ocupação de espaço infantil, fizemos outra ocupação de um espaço mais de artes gráficas, né? Exposição de artes gráficas. Fizemos a sinalização toda em projeção, eu vou mostrar o vídeo para vocês. E como é que a gente poderia colocar tudo isso num croquis, e esse croquis teria que ser apresentado para todos os órgãos dos quais precisávamos executar esse projeto. Então, aqui a gente a gente foi na CLE, que é o Centro de Liberação de Eventos. Então, lá a gente cuidou da parte sonora, que é a SUCOM, e a liberação de uso de espaço público, lá com a CEMOP. Só que aí tivemos que pensar na iluminação, porque é um projeto de iluminação. Então, nós temos que apagar todas as luzes de todo o espaço. Então, fizemos um mapa de iluminação. Então, a gente tinha que desligar isso aqui tudo e convencer todas as autoridades que a gente tem que desligar tudo isso para tudo funcionar, né? A gente também fez o que nesse ano, nós tivemos que assinar um seguro, né, de responsabilidade civil, né? Era também inquestionável isso. Fomos na Polícia Militar, todos os anos fomos na Polícia Militar, mas esse ano nós fomos realmente, ficamos assim, o tempo inteiro na Polícia Militar, até que eles foram excelentes. Mandaram diversas viaturas para ficar no largo, né? E sem ligar os faróis, tínhamos esse acordo com eles. Esse ano eu tive também que descobrir que existia um órgão que fiscalizava pontos de táxi. Anotei o nome para você. CONAI. Então eu tive que ir no CONAI pedir para remover o ponto de táxi para esse evento. Também nesse ano nós tivemos que tirar o arco, porque tem um arco que fica no meio do espaço público, nós tivemos que remover os arcos, então tivemos que buscar a SEMAN. E assim, eu posso dizer todos os órgãos que eu fui, mas eu vou dizer que eu também não sabia de prontidão, né? No primeiro ano eu só tinha ido na CLE e estava tudo tranquilo. De repente, no segundo ano eu tinha mais demandas e não tinha outra forma de saber a não ser perguntando, né? Perguntando para cada órgão, para cada pessoa que me atendia com mais afinco nas repartições públicas, a gente conseguiu. E o mais importante foi fazer tudo isso com muita antecedência, né? O IFAM pede 45 a 60 dias para liberação. Então, assim, de antemão, se algum artista que vocês estiverem incluindo alguma atividade, quiser fazer alguma coisa, nem que seja uma projeção na parede tombada, e isso for para ser feito em 2 semanas, ou vocês vão fazer na clandestinidade, ou não vai rolar. Ou vai pedir um caráter de urgência e orar que eles façam a análise em tempo. Mas o ideal é que a gente possa submeter o croquis ao IFAM em 45 dias, né? Esse eu acho que é o órgão até mais demorado, mas isso é para uso de espaços tombados, né? Se for para um espaço que não for tombado, mas ele é um espaço público, aí você vai buscar a CLE, né, que é o Central de Licenciamento de Eventos. E se você tiver coisas de outra ordem, como, por exemplo, vai ter muita gente na rua, então tem que ser a Limpurb. Provavelmente tem uma taxa da Limpurb, né?
provavelmente não, tem uma taxa da Limpurb para pagar. É importante já pensar isso também na proposta. E um agente facilitador para nós foi a Fundação Gregário de Matos. A Fundação Gregário de Matos é uma fundação cultural do município, então ela nos ajudou na forma de entrar em contato com essas todas as instâncias públicas que são municipais que precisávamos, desde a Transalvador, a SEMAN, a CONAI, a Limpurb. Então a gente teve um apoio que nos ajudou nesse diálogo, né, nessa cobrança. Mas também, se não tivesse esse apoio, teríamos colocado todos em tempo e ficaríamos em cima ligando, né? Eu recomendo que vocês busquem sempre um apoio municipal para qualquer ocupação de rua, para que as coisas sejam agilizadas, né? Então, esse aqui é um croquis de ocupação, esse é um croquis de iluminação, né? Isso aqui é um blueprint. O blueprint é a máscara do espaço que a gente disponibiliza para os artistas. Então, a gente disponibiliza uma série de informações para os artistas. A gente disponibiliza a história do prédio quando a gente escolhe o prédio, então, em breve, a história do prédio, o porquê que o celular do MAP vai ser colocado naquele ano, naquele prédio. Também disponibiliza fotos reais do edifício. E o mais importante, não é o mais importante, mas o indispensável aqui é que a gente disponibilize o que a gente chama de blueprint, que é essa máscara, que a gente basicamente é uma ferramenta que é pode dizer, um mapa, né? Uma planta do espaço. Tem o blueprint 2D e o blueprint 3D. Você pode contratar os dois, ou só um, depende da atividade. E disponibilizar isso num link para que o artista possa baixar e jogar isso no software, que pode ser o FX, o Modulate, alguns softwares que os artistas de videomapping usam, né? Então, a partir dessa máscara, eles começam a produzir a sua obra. Então, assim, esse é um artigo indispensável, que é essa máscara daqui. Isso para projeções de videomapping, tá, gente? Que são projeções que a gente busca mapear os detalhes de um edifício para que os artistas trabalhem com esses detalhes, né? Então, assim, há diversos tipos de projeção que não necessariamente a gente faz um recorte, né? Que são recortes mais livres. Nesse caso específico, por se tratar de um festival dessa linguagem, a gente busca fazer as coisas de uma forma bem criteriosa, né? Então, esse é o blueprint. Esse foi o do último ano, SSA Mapping 21. E esse festival foi o que a gente fez na pandemia. Não podia ter ocupação pública, então a gente pensou, que prédio? Poxa, e agora, como é que a gente vai fazer esse projeto? E não pode ter gente na rua. Isso foi no auge da pandemia, no auge. A gente adiou, inclusive, porque estava muito no auge, era em março. Pedi todas as autorizações para março, depois tive que pedir tudo de novo para julho, por conta da pandemia, né? E aí ficamos nessa dúvida de que prédio a gente vai escolher. Inicialmente a gente ia fazer na construção da praia ou no Bonfim, a gente pensou em outros prédios assim mais emblemáticos, mas por conta da pandemia a gente pensou, vamos achar prédio que tenha toda uma questão histórica interessante para ser trabalhado com artistas, mas que tenha como ser fechado, né, para o público. Então, fomos ao Arquivo Público do Estado da Bahia. Eu conheci o arquivo somente em 2014, quando eu trabalhei na Bienal de Artes. Até então, também não conhecia o Arquivo Público do Estado da Bahia, é um prédio incrível, que tem um histórico incrível também, assim. E abraça, né, e guarda toda a documentação pública do Estado. Então, o mote era perfeito, então resolvemos fazer nele, que ele tem um portão, então a gente fechar o portão e fazer nesse espaço. Pedimos de toda forma o apoio da Polícia Militar, porque é um espaço que tem um histórico de violência grande, assim, bem arriscado, e tínhamos equipamentos muito caros, né? Então, pedimos esse apoio à Polícia Militar, também fizemos o seguro, né? Seguro incêndio, porque as documentações que existem nesse espaço são de valores inestimáveis. Imagina se a gente explode um gerador, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente também fez o seguro, entramos em contato com o IFAM com a antecedência necessária,
conseguimos autorização do IPHAN, por ser um prédio onde tem administração pública do Estado, porque aí funciona o arquivo público, entramos com um pedido de pauta para a Fundação Pedro Calmon, ela que nos forneceu a pauta não só a pauta, mas como um apoio para a gente, para acomodar a gente, assim, esse espaço. E foi incrível. Agora deixa eu mostrar ele aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar o vídeo aqui. Sai. Bom, deu para entender aí o festival, né? Então, deixa eu agora compartilhar essa tela. Essa tela aqui, na verdade, estou trazendo para vocês, é o que a gente chama de projeto executivo. Nele a gente faz, como a gente pode dizer, um histórico do que aconteceu no festival, traz os números, né, que ocorreram, traz o que a gente quer fazer adiante, e ele vem de uma série de conversas entre produção, curadoria e direção artística. Nesse caso aí, o projeto Salvador Mapping, ele é realizado pela minha produtora, que sou eu e Lívia, minha sócia, e a produtora Limitado, que é de José Henrique. Discutimos muito sobre o que a gente assinaria, né? A gente ensinava direção artística, a gente ensinava produção, a gente ensinava programação, enfim. Todos os anos nós tivemos o cuidado de contratar curadores, né? Mas existe uma linha entre curador, entre diretor artístico, direção artística, curadoria e programação, né? Então a gente sempre foi uma questão, né, de entender o que é que a gente está fazendo aqui, se a gente está fazendo, quem está fazendo é curadoria, direção ou, ou produção. Eu acho que à medida que a gente consegue delimitar bem essas atividades, a gente consegue fazer um projeto bem melhor. A gente conseguiu ver isso bastante na evolução, né, do primeiro para o segundo para o terceiro ano. E a gente consegue entender
o que é que nos cabe, né, em cada uma das atividades e também consegue entender o que cabe ao outro, né, e as limitações. Então, se você é um curador e quer fazer projetos 3D, mas o produtor executivo ele disse que só tem verba para fazer projeto 2D, então você tem que saber que você vai fazer a curadoria ou até dizer, olha, produtor, então tire tal coisa. E aí sempre é um diálogo muito constante nesses projetos assim, porque o produtor tem que ser muito sensível no sentido de não podar o curador e o artista, mas ao mesmo tempo precisa ser firme em algumas posições quanto a cronograma e orçamento. Então isso é sempre uma uma dificuldade. Quando eu entrei na Bienal, a Bienal a princípio ia ter 20 milhões, de repente foi feito com 8. A quantidade de pessoas que tiveram que cair ou então reprojetar os projetos de ideias incríveis que não puderam ser executadas porque não tinha grana. Marcelo Rezende até brincou de fazer o Museu Imaginário do Nordeste, porque eram ideias imaginárias incríveis, mas que a gente não tinha como executar. E era muito ruim ter que cortar, mas é importante, né? Nessa formação aqui a gente dá esse parâmetro. Não sei se a ideia de vocês é também participar enquanto curador, como diretor artístico, como produtor, mas de toda forma acho que fica aqui essas reflexões. Então, desde a construção do nosso projeto executivo, a gente já debate isso, inclusive com o pessoal de comunicação também, obviamente. Né? Esse foi o primeiro ano, né? A gente mostrou lá. E foi bastante gente. Nesse primeiro ano tivemos problemas, inclusive, com assaltos. Mas depois, no segundo ano, isso não aconteceu. Mas pedimos, né, todos os apoios. Em 2018, nós fizemos uma atividade anterior ao Salvador Map na mesma semana, que foi uma projeção em árvores, simbioses, que é de Roberta Carvalho, que também é nossa curadora, e ela também assinava como diretora artística neste ano. E ela tem um projeto de projetar em árvores rostos indígenas, né? Isso aqui foi feito no DIC. Isso aqui foi no período, inclusive, que já tinha luzes de Natal no DIC. Nós tivemos que conversar com a prefeitura para tentar tirar as luzes de Natal para não interferir na obra. Isso também foi uma outra, né? Bom, a curadora e artista falou, olha, preciso que apague as luzes, porque senão não vai fazer sentido a minha obra lá. De outro lado, a prefeitura estava irredutível de apagar todas as luzes. Então, nós fizemos de novo um outro mapa, um outro croquis de iluminação, tentando apagar assim, só as mais assim, indispensáveis, mas o pior foi conseguir que a própria prefeitura apagasse as luzes de Natal que estavam decorando o DIC, mais do que os postes, né? Então, a gente conseguiu que apagassem pelo menos as que estavam atrás, sabe? É sempre uma... assim, era um projeto que tinha um apoio tanto do Estado quanto da Prefeitura. Nesse segundo ano, a gente captou recursos tanto do Estado quanto da Prefeitura. Então, a gente tinha um local ali para poder pleitear isso, né? Mas foi o Natal. A gente só conseguiu metade, mas deu para funcionar o projeto. Teria ficado mais nítido se tivéssemos conseguido apagar tudo, na verdade. Fizemos também uma intervenção nos pedalinhos. Tinha uns pedalinhos do DIC, nós colocamos umas fitas de LED também nele. Fizemos uma inscrição para quem quisesse andar de pedalinho no DIC para ver as obras de mais perto. Poderiam se inscrever, entravam no pedalinho e assistiam a obra de outro ângulo. Fernanda, as imagens não estão passando para a gente. E agora? Agora sim. Pronto. Esse aí foi o Simbioses, né? Que é o prato de Roberta. E pegamos o projetor, colocamos naquela plataforma do DIC, aquele deck, né? E projetamos essas árvores aí. E aí fizemos essa proposta de todo mundo assistir em outros ângulos através dos pedalinhos, né? Que a gente mesmo alocou. Então, isso aí não precisava de autorização, né? Cheguei no rapaz do pedalinho, fiz um pacotão, paguei uns
sei quantas viagens pelo projeto e tal. E aí divulgamos essa ideia, quem se inscreveu, ganhou uma fitinha no braço, podia entrar e foi assistir. E assim a gente tocou essa ideia. Nossa, tá aqui sem sumir, pelo amor de Deus. Essa aqui é uma geodésica. Isso é de uma empresa. Eles são arquitetos da Dom Arquitetura e Dom Artes, né? Tem aqui Dom Arte. E eles estavam com esse experimento de criar essas cúpulas para eventos, para festas e tudo mais. E eles ainda não tinham experimentado, e aí eles entraram em contato com a gente quando soube que íamos fazer o festival no fórum, que tinha muito espaço, não sei como descobriram, mas enfim, entraram em contato com a gente, ofereceram, fizeram um preço bacana, a gente alugou, colocamos fita de LED e se tornou um outro espaço assim que não estava a priori sendo planejado, mas que aconteceu e aí cabia como, né? Foi que a gente se deu conta que nós, eu, o Lívia e Zé, também éramos, de alguma maneira, curadores do espaço, ou no mínimo programadores do espaço, e a gente tinha uma curadoria que ela falava basicamente sobre as obras, né? Porque no festival, acho que não cheguei a comentar isso, a gente faz uma chamada aberta e a gente faz um convite de artistas de videomapping já com trabalhos há muitos anos no mercado. Então, a chamada aberta, a gente joga aquele blueprint para uma chamada aberta, fala se inscrevam e tudo mais, o blueprint está disponibilizado. Os artistas fazem as obras, mandam para a gente, e aí nós buscamos o curador, né? O curador com os artistas que eles já convidaram para escolher as melhores obras e a gente lança elas para exibição e aí premia algumas obras, né? Então, acho que a curadoria aí, ela ficou totalmente atrelada ao conteúdo do que seria exibido no edifício, né? Mas no espaço nós fizemos todas essas articulações, né? Tanto quanto o Campo da Pólvora, de ocupação do Campo da Pólvora pelo Croquis, quanto essa parceria com Dom Artes, com a Feira PPT, isso aí nós fizemos. Isso aqui foi, desse lado esquerdo, a gente tem que a gente chama de visita guiada. Então, na mesma no mesmo dia, nos mesmos 2 dias de exibição do SSA Map, nós fizemos um rolê guiado com o arquiteto. E ele explicava as edificações num trajeto do centro, assim, né? Nas proximidades do Fórum Rui Barbosa. À direita é a Feira PPT. Então, basicamente, nesse ano foram 2 dias, com 40 obras, umas 15 mil pessoas ocupando o espaço. No final do festival, a gente também coloca um som, né? Escolhe uma música, uma artista que esteja assim, lançando projetos. Né? No primeiro ano a gente colocou a Tocha, quando estava se lançando ainda. Esse ano aí foi o Atrocidade também ia lançar. O Samboni também ia lançar um disco. E aí fizemos dessa maneira. Isso aqui são intervenções que foram feitas pelo arquiteto, do pessoal do Dom Artes, que fez a geodésica, essa cúpula. Também sugeriram fazer essas marcações de fita. Concordamos. Né? Acabou que foi sendo uma coisa meio coletiva, essa ocupação artística de rua. Tá? Não vem ao caso. As entregas de ativação. E agora eu vou mostrar só o último ano e trazer uma última discussão que eu acho interessante, que foi essa discussão do ano da pandemia. Nós fizemos o mesmo projeto que fizemos no primeiro ano, no segundo ano, fomos fazer no terceiro ano, no meio da pandemia, e nós tínhamos que exibir ele somente por vídeo. E aí, o que é que você faz? Você coloca uma câmera estática e filma a obra do artista
exatamente como ela está sendo colocada no prédio, ou a gente faz cortes de câmera e a gente tenta tornar isso mais dinâmico, usa o drone, usa uma câmera de lado de outro, e se a gente fizer essas interferências de vídeo, qual é o produto aí? O produto audiovisual é de quem? É da empresa de vídeo, nós que dirigimos o vídeo, é do artista, né? Isso foi uma coisa que a gente não tinha pensado, eu confesso a vocês, quando a gente escreveu, mas foi o que aconteceu, né? Ficou uma coisa assim complexa, inclusive houve artistas que acharam incrível, incrível, outros acharam que interviu demais na obra e perdeu o espaço da obra em algum corte que não deveria ter sido cortado. Então, assim, foi complexo. Nós tínhamos curadores esse ano, mas os curadores eles curaram as obras, mas não a direção de filmagem, né? Então, vou mandar aqui, botar um trechinho, depois eu deixo o link para vocês assistirem na íntegra, se quiserem. Tá diminuindo aqui umas coisas para melhorar. O trabalho. Tem o site ssamap.br que tem que faz o link com o Instagram, com o Facebook, tudo. Então, vocês podem acessar lá. Olá a todas e todos, como estão? Foi? Na paz por aí? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, se cuidando, hein? Com muita alegria e sempre com muitas flores, chegamos à terceira edição do Salvador Mapping, um dos maiores festivais de arte e tecnologia do Brasil. Nessa edição, nosso festival conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Nossas atividades foram totalmente abertas ao público via internet e está tudo disponível para rever quando quiser. Seguindo todos os protocolos sanitários, nós gravamos as projeções e os shows apenas com a presença da equipe técnica. Agora levamos tudo para dentro de sua casa. Nessa edição, a nossa tela é o solar da Quinta do Tanque, uma edificação erguida no século XVI que fica na Baixa de Quintas, aqui em Salvador, e desde 1980 resguarda o Arquivo Público do Estado da Bahia. Então, vamos deixar de conversa e partir para o que interessa. Hoje abrimos os trabalhos com uma criação coletiva feita para a nossa mostra especial. O futuro é ser bruxa. Este é o trabalho do coletivo Multimanas, grupo formado por mais de 15 mulheres DJs de diversos estados do Brasil. Juntas, elas revelam a pluralidade do olhar feminino através de narrativas visuais. A obra que vamos exibir representa a fuga de uma jovem da realidade patriarcal para encontrar outro universo, com acolhimento, justiça e afeto. Na sequência, veremos 8 trabalhos enviados para a mostra aberta. Este ano, é bom lembrar, 2 projetos da mostra aberta vão receber uma premiação em dinheiro, hein? Solta aí!
Jamais nos olhos das fêmeas, pois o nosso sangue, mulher, de nosso líquido irradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente. Então, deu para pegar aí, né, pessoal? E a história que a gente está que eu estava trazendo existia a obra, elas enviaram a obra, e nós fizemos essa captação de imagem, e nós colocamos imagens de drone, imagens mais perto, imagem distante, né? E aí fica aquela coisa, era melhor deixar uma câmera estática e deixar lá, mas nós, quando estamos diante desse evento, ou a gente está mais perto, ou a gente está mais longe, ou a gente está de lado, ou a gente está de outro. Então, essa coisa do espectador e do artista, né, em relação à obra dessa comunicação, veio uma nova lente, que foi essa lente imposta pela pandemia, que seria o nosso recorte de olhar. Mas diversos projetos foram realizados, diversos festivais de mapping foram realizados durante a pandemia, e em sua grande maioria se mantiveram estáticos, e nós resolvemos tentar fazer diferente, nós, o Amazônia Mapping, que também é da Roberta, que é curadora do nosso festival, e alguns outros fizeram umas coisas diferentes, mas vários preferiram manter, né? A gente não tem uma opinião sobre isso, mas nós temos a obra, então projetamos ela e temos o take da câmera 1, então a gente conseguiu entregar ao artista uma câmera de plano longo, né, para que ele tivesse isso e pudesse botar no canal dele, por exemplo, né? Mas fizemos essa edição porque estava muito difícil e achava que ia ser muito mais difícil ainda mobilizar pessoas para assistir o festival online, mas na verdade deu bastante público, deu bastante gente, mais de 1.000 pessoas assinaram o canal e tudo mais, era algo que não estava movimentado e agora está bastante, né, nas redes, e me surpreendeu, né, essa arte em muros sendo trazida para essa tela dessa forma durante essa pandemia. Bom, gente, acho que é isso. Acho que falei pra caramba, né? 8h30, a gente podia passar para parte de vocês falarem também. E é isso. Fernanda, eu tenho uma dúvida
que eu fiquei bem curioso, assim, vendo as projeções, em especial essa última do arquivo público, né? É, a primeira, obrigado pela apresentação, eu já estava empolgado aqui, né? Mas eu fiquei pensando, assim, não sei se é uma dúvida de curadoria, de produção, mas eu vi que tem muitos vídeos ali, talvez a maioria deles, que eles se adequam à arquitetura do espaço, né? Então, em todos esses projetos. E aí eu fiquei pensando como é a curadoria desses vídeos, assim, como é que é o processo de escolha desses vídeos, porque se eles têm cada um formato específico, eles se adequam a essa estrutura, é, não são vídeos que são feitos antes, né? Pelos artistas, para poder vocês olharem, verem como é que vai Ah, ser e tal. Ou são, se vocês dão para um um mockup, blueprint, algum modelo. Eu fiquei na dúvida como é que é essa dinâmica, assim. tá. Vou responder uma a um, né? Melhor. Então, Augusto, sim, a gente oferece o blueprint. Eu acho que eu cheguei a mostrar, não sei se por acaso eu compartilhei, não estava compartilhada, posso mostrar aqui de novo, que é uma tela que é como se tivesse uma maquete mesmo do espaço, e a gente joga isso no software e compartilha com os artistas, né? Eles baixam, sobem no software e aí fica a maquete parada, né? Se fica a maquete parada, eles começam a trabalhar em cima desse material e envia para a gente. Quando são artistas comissionados, né? Que o curador que a gente escolher decidir por 4, 5 nomes que já tem várias obras no mercado, a gente nem olha as obras antes, porque dá liberdade, acredita e vamos nessa. Quando a gente faz a amostra aberta, a gente seleciona 50 obras, então nós buscamos as que tiverem mais, sei lá, ou qualidade artística, ou técnica, ou com uma inventividade muito grande, ou uma coisa muito de senso de urgência das pautas atuais. Então a gente faz um barema, né, divulga isso aí, e a gente escolhe através disso, mas a gente recebe pronto. A gente envia o blueprint, o artista coloca na máscara e envia para a gente. Aí nosso produtor técnico confere se está certinho. Se tiver com algum problema, né, tiver no prazo, ele pede para consertar, fala, olha, tá faltando tal coisa está fugindo, tal imagem está saindo do, daquele quadrante, então você vai ter que encolher um pouco aquela imagem. E aí ele faz, né? Outra coisa importante que eu não coloquei aí é o áudio, porque desde de start, né? Desde que a gente lança o edital da chamada pública, a gente já coloca que o áudio tem que ter autorização já na inscrição ou ser um áudio original, também com a autorização, né? E isso nunca tinha tido nenhum problema, porque no primeiro e segundo ano a gente explica isso para o ECAD, entrega autorizações e pronto. Mas quando isso vai para o ar, o YouTube e os algoritmos começam a pegar. E às vezes é uma música que ela é autoral, mas ela tem um trechinho que ela pegou de outra e que é permitido por lei, mas aí o YouTube começa a questionar os direitos, e aí se alguém travar nos direitos aqui para travar o seu festival no meio. Então isso foi assim um grande desafio, né, desse ano. E a gente fez bastantes testes, conversou bastante com o Google sobre isso. Mas rolou. Essa parte dos projetores, Hum. da edição dos vídeos, exibição, você consegue tudo aqui em Salvador? Esse Esses foi o serviços? primeiro ano que o nosso serviço foi 100% de Salvador. Nossos fornecedores foram sempre de Salvador. Primeiro ano. No Palácio do Rio Branco, foi preciso alugar projetores que não tinha, nenhum fornecedor tinha aqui, daquela, daquela dimensão. E no primeiro ano, nós fizemos mesclado. Vieram algumas coisas de fora e outras daqui. Mas esse último ano a gente conseguiu fazer tudo por aqui. Porque precisava de menos para o tamanho do prédio em relação ao Rio Branco. E também porque esse fornecedor adquiriu novos projetores. Aí facilitou. Mais alguém? Todo mundo querendo curtir a sexta, né, gente? Eu tô entendendo. Também tô nessa. Eu vou deixar os links para vocês. Não sei se eu deixo aqui no chat, eu, se eu mando para Leonel, não sei. Posso deixar aqui
aqui mesmo, né, no chat de vocês, os links. Acho que vocês podem dar uma olhadinha com calma sobre o Festival MEP, Salvador MEP. Acho que, para a gente finalizar aqui e fechar, eu tentei mostrar aqui diversas formas que a gente pode ocupar os muros. São inúmeras, deve existir outras inúmeras que eu ainda não participei, tomara que eu participe, né? E acho que a gente tem muito espaço para criar nisso aí. E a tecnologia, ela pode sim estar aliada a isso, né? Você vê o Jovan com os GIFs, você vê o Salvador Mapping, você vê o prato com os solos também, a tecnologia. Então, acho que os muros podem ser cobertos não somente de grafites, pichação, nada contra, adoro grafite, adoro pichação, inclusive, mas só para a gente pensar que existem diversas formas, né? Diversas linguagens, diversas experimentações que podem também serem utilizadas. E aí é isso, gente. Eu vou deixar os links aí. Vou também entregar a Leonel os catálogos do MOLA, dessa mostra latino-americana. Eu tenho os catálogos da edição 2 e da edição 3. Eu só trouxe 3 exemplos que trabalhavam com muro, mas esse catálogo tem diversas atividades que não tem a ver necessariamente com muro, mas sim ocupação de rua. Tem o Thiago Santana, inclusive, em algumas performances. E vou deixar na mão de Leonel, ele vai entregar para vocês, que é um catálogo físico, da época que o catálogo era físico, então. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Qualquer coisa, liguem-me, peguem meu contato e vamos nessa. Diga aí, Leonel. Oi, Fernanda. Foi inspirador. Adorei ver esses vídeos todos. Mas não fui lá, não deu para ver pessoalmente lá no arquivo público. Depois eu quero trocar uma figurinha contigo sobre a história dos projetores. Que tipo, que marca, que potência. Tranquilo, tamo aí. Tá bom. A lista, sim. Eu vou mandar agora no grupo do WhatsApp, então. Pode ser? E deixem lá também o feedback, que eu passo os feedbacks para os professores depois. E muito obrigado, Fernanda. Como você é de Salvador, é fácil a gente também estar em contato sempre que for possível, né? Se bate por aí nos eventos e tal. Total. Então, agradeço também a sua participação aqui. Espero que a gente possa fazer outras parcerias também aqui como o Goethe Instituto, com projetos artísticos, residentes, enfim. E espero que para vocês que participaram da aula tenha sido inspirador e tenha trazido ideias e resolvido algumas questões também que a gente pode ter de problemas ou dificuldades ou desafios na hora de fazer um projeto desse. Eu acho que o grande desafio aí, Leonel, é mesmo entender o papel do curador e o papel de outros atores, né? Nos eventos, assim, sabe? Isso é muito importante, né? Você entender quem é que está pensando o conceito e quem é que está resolvendo os problemas técnicos e logísticos, né? E quem comum pode ajudar o outro também. Realmente de amanhã vai ser também legal com o Thiago, né? Para a gente ver essa parte mais burocrática mesmo, de formulário, de para quem pede o quê, por quê, e quando vão dizer não, por quê, e quando vão dizer sim, por quê. E quando a gente tem que marcar uma reunião com o prefeito para tentar conseguir facilitações. Verdade. Tá bom, gente. Ninguém mais tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar e aí a gente se encontra amanhã. Tá bom? Obrigado. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Fernanda. Muito obrigado ao pessoal daqui ainda. Valeu, Leonel. Acho que todo mundo quer curtir sexta-feira, viu? Não, mas eles ficam sempre assim, com as camisinhas fechadas. Acho que o pessoal se acostuma com isso durante a pandemia com as faculdades, né? Eu tenho muitos amigos professores que dizem que as pessoas ficam o tempo inteiro com as câmeras fechadas. Não, nem falei por isso. Eu falo porque a gente acabou bem cedo, mas falei quase 2 aí. Foi um tempão, né? Bastante conteúdo. Você trouxe muito conteúdo em pouco tempo. Vamos nessa. Até mais. Até Valeu. mais. Beijo. Beijo.